Pronto, pessoal, agora a gente vai estudar um pouco sobre ângulo, tá? A gente viu alguma coisa no passado, só que esse ano a gente vai aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. Para isso eu vou começar a relembrar algumas propriedades do ângulo, né? Então, se eu tiver qualquer ângulo, vamos chamar aqui de O, pode ser qualquer letra que seja tem que ser maiúsculo, tá? Vou botar aqui um O maiúsculo como sendo o vértice do ângulo, tá? Então, se eu puxar aqui duas semi-retas, tá? Duas semi-retas. Tiver aqui duas semi-retas. Isso será chamado lado do ângulo, tá? Então, eu poderia dizer que aqui era uma reta R e uma reta S, só que eu vou usar letras, tá? Lembrando que letra tem que ser maiúsculo, tá? Então, eu tenho os lados do ângulo, tá? Os lados OA, sempre partindo do vértice, tá? OA, tem que botar essa seta porque ela não tem fim, ó. Tem início, mas não tem fim. E OB, tá? Então esses são os lados do meu ângulo. Lembrando que a abertura do ângulo é essa daqui, tá? Que eu posso até indicar por vermelho aqui, pronto. Essa é a minha abertura do ângulo. Lembrando que ano passado a gente aprendeu a calcular com o transferidor, só que por enquanto não vamos usar algumas propriedades, tá? Então, vértice e os lados do ângulo. A gente vai entrar agora num assunto que é chamado bissetriz, tá? Que é uma propriedade do ângulo, tá? Bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é uma reta, é uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais, ou seja, duas partes congruentes. Toda vez que vocês ouvirem falar nesse nome congruentes, lembre que é chamado de igual, tá? Então eu vou passar aqui uma reta aqui no meio, tá? Passar uma reta aqui no meio. Eu vou dizer que esse lado, que eu estou chamando de x, é igual a esse lado que eu estou chamando de x. Tá? Mas professor, mas por que x? X é qualquer número, tá? Que eu posso colocar, que eu poderia colocar 30 aqui, 30 aqui, 40 aqui, 40 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Tá? É só para dizer que é uma forma geral de eu mostrar que esse lado, essa partezinha aqui, é igual a essa partezinha aqui. Tá? Lembrando que a gente tem o ângulo seguinte, né? O ângulo. Eu tenho o ângulo BOA. BOA. E boto o chapéuzinho aqui em cima dele. BOA. Também eu posso ler de OU, né? OU, porque é a mesma coisa. AOB. AOB. Como eu fiz essa reta aqui, que vou chamar aqui, vou botar aqui um ponto C, né? Aí vou botar aqui OC, tá? Porque é outro lado de outro ângulo, tá? Então, eu tenho o seguinte, bissetriz, eu vou chamar a bissetriz de OC, tá? OC, porque ela dividiu esse ângulo maior em dois ângulos menores, tá? Quando eu fiz isso, apareceu outro ângulo, né? Que é o ângulo AOC, né? AOC, ou, porque é a mesma coisa, COA. E também o ângulo que? COB. COB ou BOC. Ó, lembrando que o vértice do ângulo tem que estar no meio do ângulo, tá? Para poder formar. Pronto, então, essa aqui é uma propriedade, a primeira propriedade que vamos ver, tá? Que é a bissetriz. Pronto, lembrando que bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, vamos fazer aqui um exemplo só para a gente ter a ideia. Se eu tiver um ângulo qualquer, pegar aqui um ângulo qualquer, tá? Fazer aqui, pode ser para qualquer lado, tá? Vou chamar aqui de A, B e C, tá? Aí eu vou traçar aqui uma reta aqui ao meio, tá? Traçando ao meio e vou dizer que aqui mede
35 graus. Aqui é o valor que eu quero, que eu vou chamar de x. Vamos botar aqui D. A, que é um A, né? AD é bissetriz, tá? Eu quero saber qual a medida, né? Eu quero saber a medida do ângulo DAC. Qual é a medida desse ângulo? Primeiro, quem é o ângulo DAC? DAC é essa abertura aqui, né? Eu quero saber quanto é que mede esse ângulo aqui. Mas como é que eu vou saber quanto mede esse ângulo? Se eu não tenho, eu tenho um x no lugar dele. Então eu quero saber que valor eu tenho que colocar no lugar do x para que fique correto. Só que eu sei o seguinte, eu sei que AD é bissetriz desse ângulo maior, de BAC. Então, como é bissetriz, dividiu esses dois ângulos em partes iguais. Se dividir esses dois ângulos em partes iguais, eu só posso concluir que x é igual a 35, tá? Então, 35, ou x é igual a 35 graus. Esse símbolozinho aqui é de graus, tá? E aí independe de questões que você queira fazer. A única coisa é que se fala em bissetriz, eu estou dividindo em ângulos iguais, tá? Vamos pegar aqui o outro ângulo aqui. Os lados não precisam estarem iguais, tá? Porque como é uma semi-reta e tem fim, então O, A, B. Aí eu vou traçar outra reta aqui no meio. Aqui é C. Eu vou traçar outra aqui. Vou colocar de vermelho só para facilitar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui algumas orientações. Eita, falta aqui, né? Esse, C, D e E. Pronto, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que OD é bissetriz de BOC, né? Aí eu vou colocar aqui que seja 20 graus, né? 20 graus. E pronto. E OC é bissetriz de AOB, tá? Então, OC, tá? Essa linha aqui é bissetriz de AOC. Então, divide esse ângulo e esse ângulo, né? Então, eu quero saber qual é a medida de DOB e a medida de COA. Tá? Pronto, eu quero essas duas medidas. Primeiro eu quero saber o seguinte. Quem é DOB? Eu vou procurar. Ah, tá aqui, ó, DOB. É só seguir as letras, tá? Então eu quero essa letra aqui. Eu quero quanto é que vale essa medida. E também eu quero saber quanto é que vale COA. Então, COA. Então é essa medida maior aqui, ó. Essa abertura maior aqui. Tá? Pronto. Aí vamos para o seguinte. Eu sei que o que? Eu sei que OD é bissetriz de BOC. OD é bissetriz de BOC. Então, essa linha divide esse ângulo maior em duas partes iguais. Então, se aqui é 20, aqui só pode ser 20. Porque é bissetriz, divide em partes iguais, tá? Então, esse lado tem que ter a mesma medida desse. Como eu achei esse, e eu sei que OC é bissetriz de AOB, então esse lado maior é igual a esse lado aqui, tá? Mas quanto é que vale essa abertura maior? 20 mais 20 é 40. Então essa abertura total
é 40 graus. Lembre que não é até aqui não, é até o final, tá? Então, essa abertura total é 40 e essa abertura total também é 40. Então, eu já tenho os valores. Então, DOB é 20 graus e COA é 40 graus. Eu poderia também pedir aqui qual é o valor de AOC, né? Qual o valor de AOC? É 40 mais 40, a abertura total, 80. Então, bissetriz é basicamente isso aí, você saber onde dividir o ângulo ao meio.